Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Nós temos uma aliança com Deus. A Bíblia chama de um pacto, aliançados com Deus, por causa de um chamado sobrenatural que Deus manifestou na minha vida e Ele me concedeu dons, talentos e um tesouro maravilhoso que está dentro do meu coração. Este tesouro que me foi concedido por Deus tem que ser aberto diariamente aqui nas redes sociais, nas mídias, na televisão, na rádio. Porque a Bíblia diz isso, diz que nós temos um tesouro, somos vasos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. E que tesouro é esse? É o poder de Deus, que é conhecido e manifestado pela revelação da palavra. Então eu tenho dentro do meu coração, no meu espírito, um tesouro maravilhoso, que são os desígnios, que são os mistérios, aquilo que Deus, lá no passado, às vezes falava em parábolas, para que as pessoas que não fossem da salvação não ouvissem nem entendessem, e que aqueles que são eleitos conhecessem esses mistérios. Parecia uma mensagem criptografada que só as ovelhas entendem. Jesus disse isso: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu quero hoje abrir este tesouro para compartilhar com você sobre uma palavra de encorajamento que o apóstolo São Paulo deixou revelada à igreja dos Filipenses e que eu reputo como algo tão importante, tão decisivo na vida, que é a palavra de Paulo aos Filipenses. Ele disse assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esta expressão de Paulo é muito importante. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Eu creio que nós temos aqui uma palavra belíssima para compartilharmos nesta manhã. Diz que é esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Gente, nós estamos já terminando o terceiro mês do ano. Veja como é que a vida passa rápido. E muitas pessoas fizeram inúmeros projetos para este ano. De natureza, por exemplo, física. Eu em 2019, eu vou fazer regime, vou cuidar da minha saúde, vou baixar o colesterol, os triglicerídeos, a glicose, vou tirar os carboidratos da minha vida, vou ter uma casa magra, sem aqueles quitutes, né, que tantas vezes a pessoa come por impulso e acaba por engordar, chamados carboidratos, açúcares, enfim. Mas a verdade é que já se passaram quase 3 meses e a casa continua sem estar uma casa magra e a pessoa continua sem frear o seu ímpeto da comida. Há pessoas que fizeram projetos para este ano. Disseram: este ano eu vou empreender, este ano eu vou fazer uma obra, este ano eu opto pela busca da felicidade, este ano eu tenho um projeto de ter mais tempo com a minha família, este ano, já estamos no final praticamente de março de 2019, e há pessoas que ainda estão amarradas ao ano passado. Por isso é que Paulo disse: olha,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Então, para avançar para alguma coisa, eu tenho que ter um projeto de vida. Eu não posso avançar sem rumo. Eu tenho que avançar com um projeto de vida. Eu tenho que avançar com um alvo. Mas ninguém avança na vida se não se esquecer. Conforme Paulo disse, olha lá, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Parece que Paulo está insistindo com a igreja, conosco, com cada um de nós. Olha, esqueça-se das coisas que ficaram para trás. Porque há pessoas que ainda não conseguiram dar um passo de fé, por exemplo, na área empresarial, porque no passado fracassaram e acham que fracasso é o selo, é o carimbo da vida delas. Há pessoas que tiveram uma crise violenta familiar e agora elas não estão avançando para uma restauração familiar ou para o recomeço de uma nova vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, isto é uma ciência. Esquecer é uma ciência, é uma disciplina. Porque há pessoas, e esta hora muita gente que está me ouvindo, que foi marcado, que foi sofrido, que passou por dramas violentos, e já se passaram 3, 4, 5, 6 anos e a pessoa ainda está rememoriando. Desculpe, não desliga a televisão. Alguém me disse uma vez, eu estou lambendo as minhas feridas. Isso não é uma coisa interessante para a vida. Eu tenho que me esquecer das coisas que ficaram para trás. Até porque o que ficou para trás não volta. O que você viveu ou deixou de viver em 2018, 2017 e por aí adiante, não volta. E talvez, como você não se esquece das coisas que ficaram para trás, essas coisas estão lhe maltratando, estão lhe humilhando, estão lhe deixando de cabeça baixa, estão impedindo que você realmente prossiga para alguma coisa nova. Um projeto novo, uma realização nova, uma obra nova, uma restauração familiar, enfim. Então, a arte de esquecer é uma coisa que o Espírito Santo de Deus nos ensina. Jogar lá para o subconsciente alguma coisa e não deixar que aquilo volte e martirize é obra de Deus. Eu tenho que desejar isso para que o Espírito Santo trabalhe em minha vida e não me permita ser apenas um sofredor nesta vida. Esquecendo-me das coisas. Veja, ele diz que sou eu que tenho que o fazer. Eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. Ficou para trás, ficou para trás. Você sabe que às vezes o Senhor Jesus permite que alguém seja tirado, por exemplo, da nossa vida. Alguém que poderia prejudicar, alguém que não tinha os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, Deus tira. Não é para você ir lá atrás e pescar de volta. E querer trazer de volta. O que a Bíblia deixa claro é que eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. O ano 2018 ficou para trás. Março já está quase para trás também, fevereiro, janeiro. Como eu vou ficar aprisionado a um problema que eu tive o ano passado, há 2, 3, 10, enfim? Eu não posso. O meu passado pode ser um bom orientador. As experiências que nós temos podem nos ensinar muito, mas elas não podem enterrar a nossa vida. Uma coisa são as experiências que tivemos no passado que nos ensinam. Por exemplo, se houve um erro, a não errar outra vez. Se houve um equívoco, a não nos equivocarmos outra vez. Se houve uma decisão negativa, pois que essas decisões não se repitam. Mas tem que esquecer o que ficou para trás. Pastor, mas eu tenho uma mente privilegiada, eu sou uma pessoa que penso muito o dia inteiro. Mas é muito importante que você se esqueça do que para trás ficou. Por quê? Porque Paulo disse,
avançando para os que estão diante de mim. Então, se eu não me esqueço do passado, e o passado me aprisiona, me condena, me mantém inerte, incapacitado, eu não estou vivendo. E você precisa de viver, você precisa de ser feliz, você precisa de avançar. Avançar para um alvo, avançando. Vamos lembrar sempre o que Paulo diz, avançando para os que estão diante de mim, avançando para os que estão diante de mim. Então, eu me esqueço das coisas do passado e avanço. Então nós temos agora, final de março, abril, maio, enfim, o resto do ano. Quem você quer ser, onde você quer chegar, quando chegarmos lá no dia 31 de dezembro e começarem os fogos de artifício, o Réveillon, você vai continuar preso ao seu passado ou você está avançando? Então agora, uma vez que você tenha entendimento que é preciso deixar para trás as coisas que passaram, é preciso avançar. Eu não posso deixar para trás e ficar aqui. Eu tenho que avançar. E eu avanço quando eu tenho um alvo. Avança para onde, apóstolo? Eu tenho que ter um alvo. Eu sou um indivíduo que ama a palavra vitória. Eu creio que quando Deus me gerou no ventre da minha mãe, Ele me gerou com alguns intentos muito importantes que são parte do tesouro de Deus na minha vida. E uma destas palavras, é a palavra vitória. Eu amo, eu sou o homem da vitória. Eu gosto de celebrar vitórias. Eu não gosto de celebrar fracassos, equívocos, erros. Eu gosto de celebrar vitórias. Quando eu tenho algum fracasso, alguma coisa que não me saiu conforme era a minha expectativa, imediatamente eu exerço aquela disciplina de me esquecer do que ficou para trás. Pastor, mas o senhor nunca chorou na vida? Nunca teve um momento dramático? Muitos deles. Mas eu não estou a toda hora pescando e me lembrando o que fizeram, o que aconteceram. Isto ficou para trás. Eu me esqueci. Talvez no meu subconsciente, se eu parar um pouco e quiser rememorar, talvez algumas coisas efetivamente venham, mas elas já não me ferem. Elas já não me machucam. Eu posso conviver sem dor, porque eu me esqueci. E eu estou avançando para o que está diante de mim. Então, o que você tem diante de você? Você é um empresário, é um profissional liberal, é um executivo, uma dona de casa, é um militar, é um esportista, é um magistrado, um engenheiro, um advogado, um arquiteto, um psicanalista, um companheiro nesta viagem que nós temos de passagem aqui, nesta peregrinação. Você prossegue para onde? Olha, não, apóstolo, eu estou apenas empurrando com a barriga a minha vida. Isso não é forma de vida, isso não é interessante. Isso não é a forma que Deus quer. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. E Ele vai adiante de nós. Deus vai adiante de nós. Deus está no comando da nossa vida. Nada pode falhar. Até lhe digo mais, as coisas que ficaram para trás, que aparentemente poderiam ser coisas que você dá, mas foram negativas, foram derrotas, foram fracassos, sabe, foram na realidade baitas experiências que amadureceram, que geraram em mim, pelo menos na minha vida, forças, músculos espirituais para o confronto do dia a dia da vida. Eu avanço. Senão, se você não avançar, você nunca conquistará. Você nunca celebrará alguma coisa na vida. Você tem que avançar. Eu me recordo, uma das passagens bíblicas que muito se prega, se ensina, escola dominical, nos altares da igreja, foi aquele confronto de um pequeno pastor
de nome David com um gigante Golias. Havia um gigante que amedrontava o povo de Deus, que dava urros e gritos, todo mundo tremia. Saul, o rei, tremia, o exército tremia, todo mundo tremia. E esse homem desafiava o povo judeu e dizia: puxa, se tem aí um homem, que apareça um homem para guerrear comigo. E todo mundo ficava na encolha, né? Escondido. Pô, não, vai você, não, vai você. Até que no meio da multidão aparece um pequeno homem, mas muito determinado, muito ousado, muito corajoso. Ele disse: eu vou avançar. O rei disse: olha, pensa duas vezes, porque você sabe, você é jovem demais. Aquele homem é técnico, ele foi preparado na SWAT americana, ele sabe de guerra o que ninguém sabe. Mas Davi estava decidido a avançar. Ele tinha esta decisão. O rei Saul pegou a estrutura toda de guerra dele, aquela armadura, colocou nele e disse: não, eu não vou conseguir andar, eu vou pela fé. Então propôs um desafio ao gigante. E ele ele avançou, ele não queria ficar das coisas que se haviam passado, que eram as derrotas, os fracassos, os medos, a angústia que aquele povo vivia. Ele disse: eu vou. Então houve um confronto, ele avançou no meio do campo de guerra e disse ao Golias: Golias, eu vou ganhar essa batalha, eu vou te cortar a cabeça, eu vou atirar a tua cabeça às bestas feras do campo. E Golias disse: você pensa que eu sou quem? Eu tenho todo o preparo, toda a técnica de guerra. Eu já estive no Afeganistão, no Paquistão, no Iraque, na Síria. Eu sei usar helicóptero, eu uso canhão, eu uso armas altamente potentes. Davi disse: isso não é nada comparado a quem vai e avança em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava dizendo: Deus está no comando, Deus vai à minha frente. E todo mundo sabe o desfecho. Ele pegou uma pedrinha, botou lá na sua fisga, lançou aquela pedra, a pedra entrou lá num buraquinho do capacete, o gigante caiu, ele pegou a espada do gigante e lhe cortou a cabeça. Todo mundo que estava com o gigante, deu no pé, fugiu. Ele disse: eu te avisei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu não vou ficar preso ao que eu tenho visto aí do passado, as ameaças, as contendas e todo mundo paralisado. Eu vou avançar. E este avanço, quem estava na frente dele era o Senhor Jesus Cristo. Quem estava no comando desta operação de guerra era Deus. E Deus não falha, como não falhou. Eu imagino que ali naquela experiência, Deus estava forjando um rei. Deus estava forjando um rei que veio lá de apacentar ovelhinhas lá no campo para se tornar o segundo rei de Israel. E ele o forjou porque ele era um homem corajoso, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem determinado, um homem que não se entregava. Os irmãos dele se acovardaram, o rei se acovardou, todo mundo se acovardou. Ele disse: não, eu vou avançar, eu vou prosseguir para o alvo. Então é isso que eu queria deixar quando eu abri o meu tesouro esta manhã para você, para que você se esqueça do que ficou para trás. Deixe, senão ele vai fazer bem. Isso gera infarto do miocárdio, AVC, trombose, esteatose no fígado. Isso aí não é bom para a sua vida. Avance, prossiga. Deus vai à sua frente. Ele está no comando da sua vida. A vitória já chegou hoje, porque você decidiu, peremptória e taxativamente, que não é nenhum Golias desta vida que tenha capacidade para te derrotar, mas o Deus da vitória está na sua vida. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Hoje é segunda-feira e nós estamos todos motivadíssimos para a grande reunião desta noite de oração
e milagres do nosso ministério. Tivemos no sábado a nossa convenção nacional, foi uma bênção. E agora já estamos aqui, pé firme, com oração, intercessão e milagres. Logo à noite, com o bispo André e a bispa Cristiane, aqui na Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, no bairro do Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, uma grande catedral, que há um lugar que é seu. É o lugar onde você vai aprender a vencer e a não ficar agarrado e aprisionado ao seu passado. Amém? Nosso telefone é 3017 90 90. Eu quero agradecer a Deus, conforme sempre faço todas as segundas-feiras, pela vida de um casal de Deus, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, do Turbo Mil em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense. Este mercado, por instrumentalidade dos seus proprietários, é coluna e baluarte desse Ministério de Televisão. Então eu sempre agradeço publicamente, faço referência, porque eles realmente amam a salvação das almas, o resgate de vidas. Muito obrigado, Rodrigo e Fabiana. Quero agradecer também ao povo da Igreja Cristo Vive, que nos dá o suporte para podermos fazer esta programação no Rio de Janeiro e em outros países. E quero, em particular, também agradecer a Deus por você que ou já é um cooperador desse programa, ou vai se tornar hoje um cooperador, ajudando aqui de forma local, no Rio de Janeiro, ou na rede internacional, na TBN, a pregar a Jesus Cristo. Amados, não existe hoje maior necessidade no nosso país do que levar a mensagem da graça de Deus no nosso país e no mundo. Nós queremos estabelecer a casa, a família, a igreja, a escola. Nós pensamos que a família, a escola e a igreja poderão ser forças que hão de gerar lares vibrantes e uma nova geração, amado. Porque a geração que estamos vivendo hoje está passando por tantos conflitos. A nossa juventude, com tantas mazelas aí fora, que eu vou lhe dizer, ajude-me, por favor, a pregar a palavra. Nós precisamos gerar uma nova classe de jovens que serão o futuro do Brasil, com valores estruturados entre família, igreja, escola. Isto vai gerar segurança à nossa nação. Nós somos responsáveis pela fé das crianças que entram na nossa igreja, dos adolescentes que entram na nossa igreja, dos jovens que entram na nossa igreja, porque são eles que vão governar o futuro desta nação. Então ajude-me, por favor, a pregar o Evangelho, dando suporte a esta programação. Vamos terminando o programa. Eu espero que você tenha esquecido as coisas que para trás ficam e já avançando para as que estão diante de você. Muito obrigado à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive, a minha gratidão eterna. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos a todos, graça e paz, avance, avance, porque há algo grande para você colocar a mão, algo que você vai tocar com o seu pé e vai dizer, ganhei, conquistei, cheguei. Graça e paz.